sempre houve desacordo. Não vimos aqui um desacordo do apóstolo Paulo com o apóstolo Kefa, que você chama de Pedro? Ele já não se sentava mais na mesa para comer. Com os gentios, antes se sentava, mas quando chegou os de Jerusalém, da parte de Jacob, de Tiago, os da circuncisão, ele parou de se sentar e tomar refeição com os não-judeus. Porque ele tinha medo dos que eram da circuncisão, dos judeus. E aí vemos então o desacordo. Paulo diz que enfrentou o apóstolo Kefa, que você chama de apóstolo Pedro, publicamente. O enfrentei abertamente, quer dizer, em público. Porque estava completamente errado. Você vê, mesmo o apóstolo Pedro, o Kefa, né, em hebraico, Pedro é transliterado, não tem valor o nome Pedro, é Shimon, Kefa, tendo as chaves do reino dos céus. Grande coisa, não? Ter as chaves do reino dos céus. Mas ele estava completamente errado quando ele não se sentava mais com os não-judeus para comer. Antes sentava com os gentios, não-judeu. Quando chegou os da parte de Jacob, Tiago de Jerusalém, parou de sentar. E então o apóstolo Paulo ficou completamente contra o apóstolo Kefa, que você chama de Pedro. Oh, mas Paulo não tinha que respeitar o apóstolo Kefa, Pedro? Porque Pedro tinha, Kefa, melhor dizendo, Kefa em hebraico, tinha a chave do reino dos céus. Gente, ninguém está acima da palavra de Deus. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Só vai andar se tiver de acordo, se combinar. E um homem pode ter um grande dom, ou dons no plural. Dons de cura, dons de milagre, dons de profetizar e cumprir. Mas nenhum dos 9 dons, ou pode ter os 9 dons. Esse homem não está acima das Escrituras. Se ele errar, como o apóstolo Kefa, que você chama de Pedro, errou, estava completamente errado. Antes sentava com os não-judeus, os gentios, e comia livremente, abertamente. Quando chegou os de Jerusalém, agora ele recusa comer, tomar refeição com os não-judeus, com os gentios. Então o apóstolo Kefa, que você chama de Pedro, estava completamente errado, e o apóstolo Paulo censura, corrige o erro. E nós vamos notar que o apóstolo Kefa, que você chama de Pedro, não se ofende. Porque quando você lê a segunda carta de Kefa, capítulo 3, versículo 14, 15, 16, o apóstolo Kefa, que você chama de Pedro, reconhece que Deus deu mais sabedoria ao irmão Paulo, mais capacidade, mais conhecimento, e que ele escrevia pontos difíceis em suas cartas que os ignorantes, vacilantes torciam, davam sentido contrário. Não dizia o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, mas colocava suas interpretações em cima das cartas de Paulo. E Kefa disse, se chama de Pedro, esses ignorantes e vacilantes torcem as cartas de Paulo e as demais escrituras para a perdição deles. Eles não serão salvos, eles serão destruídos. Viu o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:11? Fiquei contra ele, contra o apóstolo Kefa, que você chama de Pedro, em público, porque ele estava completamente errado. Versículo 13. Os outros irmãos começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Kefa. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Nem Barnabé queria se sentar na mesa. Ele que tinha começado lá em Atos 13 com Saulo. Ele que apresentou Paulo para a congregação keynesiana, que é lá a comunidade de Jerusalém. Agora caiu nessa hipocrisia lá dos irmãos, já não queria sentar mais com os gentios. E aí o apóstolo Paulo corrige o apóstolo Kefa, que você chama de Pedro, que comia junto com os gentios e parou de comer ao chegar os de Jerusalém, os da circuncisão. Veja aí o versículo 14 de Gálatas 2. Eu estou pregando que houve desacordo. É normal haver desacordo. E quando há um desacordo, uma parte está certa e outra parte está errada. No caso aqui, quem estava completamente errado era o apóstolo Kefa, e não o apóstolo Paulo. Paulo diz, você é judeu, Kefa, Pedro, não que vocês dizem, mas é Kefa. Você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeus, que antes ele estava comendo com os não-judeus, os gentios. Então como é que você quer obrigar os não-judeus a viver como judeus? Porque por um tempo ele sentava com os não-judeus e comia. Mas só porque chegou os de Jacob, de Tiago, da circuncisão da parte de Tiago lá, Jacob de Jerusalém, ele parou de comer. Então Paulo viu esse duplo comportamento no apóstolo Kefa, que você chama de Pedro, e enfrentou ele publicamente. Foi contra o apóstolo Kefa publicamente. Paulo diz no versículo 15, foi um desacordo daqueles. Somos judeus por nascimento, e não pecadores não judeus. Era assim que eram chamados os homens e mulheres das nações, pecadores.
tratado como um porco, como um cão, né? Sabemos, versículo 16, sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Yeshua Mashiach, e não por fazerem o que a lei manda. Até porque ninguém dá conta, nenhum ser humano mortal deu conta de cumprir os 613 mandamentos sem cometer uma falha. O único que conseguiu cumprir foi Yeshua Mashiach, porque ele era e é Deus. Então somos salvos pela graça do Mashiach Yeshua. Versículo 17, ao procurarmos ser aceitos por Deus, então Paulo está dizendo aqui no versículo 17, ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com o Mashiach, fica claro que somos pecadores, mesmo os judeus, como os não judeus, os gentios. Mas será que isso quer dizer que o Mashiach trabalhou em favor do pecado? Paulo diz, claro que não. E se eu, depois de destruir a lei, começar a construir de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim, fica claro que estou quebrando a lei. Pois quanto à lei, aí ele vai dizendo, estou morto, não? Morri com o Mashiach, estou crucificado com o Mashiach, não vivo eu, mas o Mashiach vive em mim, porque quem vive a graça do Mashiach não fuma, não bebe, não adultera, não prostitui, não é idólatra, não é beberrão, não é devasso, imoral, não faz ato indecente, não é idólatra, não vive segundo as obras da carne, porque a graça do Mashiach nos salvou na cruz, ele cumpriu os 600 mandamentos, 613 mitzvah mandamentos, mas por amar ao Mashiach, você não adultera, você evita roubar, você trabalha com as mãos, você foge do que é errado, do que é impuro, mesmo os seus olhos, como diz o salmista Davi, você não vai tornar ele refém de filmes mentirosos, filmes pornográficos, você não vai fazer coluio com doutrina, dogma, credo, tudo que é pecado. Se você morreu, foi crucificado, está crucificado com o Mashiach na cruz, se você está pendurado na cruz, vive uma vida de renúncia, carregando a sua cruz, sofrendo pela palavra de Deus todos os dias, então o pecado está distante de você. Agora, quem diz que é salvo, mas vive em pecado, não? Roubando, mentindo, subornando, fazendo coisa errada, se prostituindo, isso aí Paulo falou, qualquer irmão que se diz irmão e vive na devassidão, adultério, prostituição, na idolatria, na imoralidade, com tal nem se associeis, nem comeis com ele, não considere irmão. Não lembra lá de Corinto? Lá o rapaz tomou a mulher do seu pai, sua própria madrasta. Paulo disse, expulse esse iníquo, esse homem aí, essa impiedade, retire isso da congregação, um pouco de fermento levando toda a massa. Não lembra disso não? Que quem está no Mashiach, nova criatura as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se as coisas não se fizeram novas, então não houve mudança. Você está perdido, homem e mulher. Se é o pecado que te domina, a incredulidade, as obras da carne. Se você está jogando na loteria, vendo novela, indo em estádio de futebol, ou seja, as coisas desse mundo, porque Jacob e Tiago diz, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, quem ama o mundo se constitui inimigo do Criador, inimigo de Deus. Os seus atos, as suas obras, o que você fala, onde você vai, com quem você anda, as coisas, a sua forma de vestir, as roupas que você veste, os livros que você lê, as músicas que você ouve, isso aí mostra quem você é, se você é nova criatura ou não. Não tem como negar a árvore e conhece pelos frutos. Você está dando fruto para a vida eterna ou para a morte. No caso, Paulo diz, eu estou crucificado, eu não vivo mais não. Quem vive em mim é Mashiach. É Mashiach, não é nem Cristo grego, nem Jesus romano. E nem católico, nem igreja católica, nem igreja protestante, nem igreja pentecostal, deuteropentecostal, e nem neopentecostal. Eu não vivo por essas igrejas. A Bíblia diz, meu povo, sai dela, sai da igreja católica, mãe das filhas. Ou então, serás cúmplice dos pecados dessa igreja, e quando vier o juízo, as pragas, você vai sofrer junto. Sai dela, meu povo. É o que a Bíblia diz. Então você viu que houve um desacordo lá em Antioquia? As Gálatas 2 está aí, bem explícito, bem claro o desacordo. Paulo não aceitou modificar a doutrina do Evangelho do Mashiach. Mesmo por Kefa, que tinha a chave do reino do céu. Não, já foi pregado, você estava vivendo isso aqui, sentando junto com os não-judeus. Eu não aceito mudar, não vamos mudar nada, eu não aceito circuncidar a Tito, o grego. E ele viu o Barnabé entrar nessa onda aí, não? Se deixou se dissimular, não? Mas ele foi firme. E tem que ter alguém firme aqui agora pregando a palavra original, mesmo discordando. Como eu disse, se as coisas devem ser mudadas, primeiro tem que ser pregada a palavra original como ela é.